Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje estou aqui para falar de um tema que incomoda, vai incomodar muita gente, né? Mas pediram muito, mandaram aqui no WhatsApp, no e-mail do canal, nas redes sociais do canal. Vocês vão se calar diante do que está acontecendo no Campeonato Carioca? É o que está acontecendo, gente. O que está acontecendo? Me avisa, né? Não é possível que vocês do canal Dois Toques, que tanto investigam manipulação de resultados, não é possível que vocês do canal Dois Toques, que tanto investigam os bastidores do mundo da bola, vão se calar diante desse absurdo que está acontecendo no Cariocão em relação ao Flamengo. Enfim, mutreta ou coincidência? O que você acha? A verdade é uma só. Depois da derrota do Flamengo para o Fluminense no Fla-Flu, o Flamengo precisaria de uma combinação de 10 resultados. Vou até tomar um café, que a matemática ela é tão prolixa, olha. 10 resultados. O Flamengo precisaria dessa combinação. O Flamengo tinha um jogo a mais. A quinta rodada do Flamengo, o Flamengo antecipou, jogou com a Portuguesa, 1-1. Foi o primeiro jogo do Campeonato Carioca. Então o Flamengo viu todo mundo jogar. O Flamengo vai ver todo mundo jogar na quinta rodada. E o Flamengo só volta a campo na sexta rodada. A questão é, hoje, o Flamengo precisa de uma combinação de 1 ou 2 resultados para poder se classificar para a fase final do Campeonato Carioca. Eram 10, agora só precisa de 1 ou 2. Claro, fazendo a sua parte, vencendo o poderoso Sampaio Corrêa. Bom, é claro que muita gente desconfia de que, Guilherme, pelo amor de Deus, o Nova Iguaçu, que todo ano tem time bom, competitivo e tal, foi só o Flamengo precisar que o Nova Iguaçu perdesse todos os jogos ou que ele não vencesse nenhum jogo, que ele simplesmente perdeu um jogo que dificilmente ele perderia para o Bangu e empatou um outro jogo aí, sei lá com quem. Perdeu para o Fluminense, que é normal, né? Normal. Mas o Nova Iguaçu que estava vindo ali, dependia só de uma vitória para se classificar, em 3 jogos não venceu mais nenhum. O Boa Vista para se classificar precisava de uma vitória, não venceu mais nenhum. Ontem empatou de novo, né? Havia perdido para o Vasco, até aí tudo bem. Ontem empatou com o Sampaio Corrêa. O Maricá, até o Maricá, que é o lanterna, com um jogo a menos que o Flamengo, dependia ali de si mesmo, então perdeu também para o Sampaio Corrêa. Ainda vai jogar contra o Volta Redonda. Na última rodada o Maricá pega o Fluminense. Aí a chance de o Maricá conseguir alguma coisa, uma vitória contra o Volta Redonda e contra o Fluminense, jogar a sorte que o Fluminense já vai estar classificado e não vai botar time titular, né? Então assim, as 10 combinações de que o Flamengo precisava, todas elas aconteceram. O Boa Vista não ganhou de ninguém, o Nova Iguaçu não ganhou de ninguém, o Madureira não ganhou de ninguém, vai pegar o Vasco na segunda-feira, depois tem mais um jogo. Ninguém ganhou de ninguém no grupo do Botafogo, só o Botafogo, que era o que o Flamengo estava ali esperando, né, para não ter que passar o vexame centenário de disputar o quadrangular do rebaixamento. Pois é, o Flamengo seria aí o primeiro clube na história grande a disputar um quadrangular de rebaixamento, e não é a primeira vez que acontece, né, no Campeonato Carioca, são muitas versões do Campeonato Carioca ao longo dos anos, e o Flamengo seria o primeiro a disputar um mata-mata ali, na verdade seria todo mundo contra todo mundo, né, de rebaixamento. Dificilmente cairia, né, a não ser que botasse o Sub-20, realmente o time de Sub-20 do Cariocão do Flamengo é bem ruim, mas dificilmente cairia, né. Só um cai no Campeonato Carioca, nem 2, só um cai. Mas chamou a atenção dos apaixonados por futebol essa matemática que parecia tão difícil
e de uma hora para outra se transformou em algo extremamente palpável, né? Qual é o cenário agora? Bom, o Flamengo ainda pode ser ultrapassado. O Maricá tem um jogo a fazer, né? Antes da última rodada, o Maricá tem um jogo a fazer. Então o Flamengo não joga, o Flamengo só tem o último jogo contra o Sampaio Corrêa, e o Maricá, se vencer esse próximo jogo dele, ele ultrapassaria o Flamengo, né? Então o Flamengo precisaria aí de pelo menos 2 combinações de resultado. O Nova Iguaçu, ele vai jogar a última partida dele contra a Portuguesa. Ele perdeu tudo que tinha que perder, né? O Flamengo foi ajudado nesse sentido aí. O Boa Vista, ele vai jogar o último jogo contra um time também de menor expressão. Então não é uma partida, acho que é Volta Redonda, né? O Madureira vai pegar o Vasco agora em São Januário, mas também depois enfrenta um outro time de menor expressão. O único que vai pegar um time grande é o Maricá na última rodada, mas antes tem um outro jogo, né? O Flamengo ainda precisa dar uma secadinha, mas os 10 jogos que ele precisava secar, 8 já aconteceram, né? Então agora é vencer e torcer por 2 tropeços, talvez 1, talvez 3, dependendo aí dos próximos resultados, que devem ser favoráveis, né? E aí é claro que vai se criando uma teoria da conspiração, que eu já falei para vocês o que eu penso, né, sobre futebol. Eu acho que existe mutreta, eu acho que existe corrupção, e não é pouca, é muita, né? Mas não sei se no Campeonato Carioca desse ano, tal, que seria uma grande vergonha, né? Já pouca gente fala, né? Mas já tem patrocinador do Flamengo envolvido em corrupção, né? Pouca gente fala, mas há uma investigação em curso, né? Há uma investigação em curso. Agora, os times do Campeonato Carioca são muito ruins, né, cara? Todos eles são péssimos. Eles se anulam. Ah, o Boa Vista ganhou do Fluminense. Vai perder o próximo jogo para um time ruim. Pode ter certeza disso. Ah, o Sampaio Corrêa ganhou do Botafogo. Vai perder o próximo jogo para um time horroroso. Eles são péssimos. Não tem mais aquela coisa do Bangu, né, do América, que eram ali as 2 sumidades depois dos 4, aí vez ou outra, um Boa Vista antigamente que incomodava, um Voltaço, tal, acabou isso, todos são horríveis, eles vão se anulando, né? Então, nesse sentido, eu tenho dificuldade de achar que é só uma treta, né? Pode também ser coincidência. Mas tem uma situação, né? No ano em que o Campeonato Carioca volta a ser transmitido pela Rede Globo, realmente seria complicado para a emissora ficar sem um dos seus maiores ativos, né, que é o Flamengo. Então o Flamengo não disputaria a fase final do Campeonato Carioca. A Rede Globo provavelmente teria que transmitir um jogo entre pequenos, né? Quando eu falo Rede Globo é Sport TV, Premier, que está transmitindo, né? Campeonato Carioca, quase todos os jogos têm sido transmitidos. Mas teria que, às vezes, deixar de transmitir um jogo de quartas de final para transmitir quadrangular de rebaixamento. Como é que a Globo não iria transmitir um jogo do Flamengo no Campeonato Carioca? Ela tem contrato fechado. Então, tudo isso dialoga com a galera que acha que é coincidência demais, mas também achar que é só mutreta num campeonato com tantos times ruins, também acho que é demais. Acho que é um pouquinho de cada, né? Acho que é um pouquinho de cada. Tem sim, né, uma situação, pode ter, né? Pode ter sim, uma situação de mala branca, de, enfim, conversa da federação, né? Eu acredito nisso tudo, Mas também não acho que seja só isso, não. Como disse, eles são tão ruins que eles se anulam. Agora, 10 combinações de resultado realmente é algo histórico. Ainda há a chance de o Flamengo disputar um quadrangular de rebaixamento, mesmo vencendo Sampaio Corrêa. Mas eu já falei isso antes, logo depois da derrota no Fla-Flu, eu falei e repito. Acho difícil, mesmo que tenha que acontecer 20 resultados. 20 resultados vão acontecer e o Flamengo vai jogar as quartas de final do Campeonato Carioca. Agora, eu já falei aí o que eu acho, o que eu penso. Quero saber de você, torcedor do Flamengo. Porque tem torcedor do Flamengo que nos acompanha e que também não é bobo, né? Que é muito inteligente e sabe muito como as coisas funcionam. E os outros torcedores também. Quero saber o que vocês pensam. Coincidência ou mutreta? Beijo grande no coração e até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.